Eu tô sem nada pra fazer, viu? Ai, Batmanete tá animando atenção até hoje, que merda. Agora que eu lembrei do negócio, tem um vídeo de Celeste que eu tô pra fazer no meu canal. Falando nisso, deixa eu ver quanto tempo que tá sem vídeo lá também. Beleza, achei alguma coisa pra fazer. Eu voltei. E eu sei que vocês pensaram que fosse qualquer pessoa, menos eu, a voltar com o canal, mas é, né? Até porque um ano sem vídeo não é pouca coisa não, né? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos começar finalmente a última parte do vídeo de Celeste que eu tava prometendo pra fazer faz um tempo. E eu tava com preguiça de gravar porque meu PC tinha dado problema e eu tava consertando ele. Agora eu consertei ele, vai tempo já. Só que aí eu tava procrastinando pra fazer, agora eu vou ter que. Inclusive tem novidade. Dá um link no que eu vou fazer aqui. O pai tá de roupa nova, fi, vai tomando. Mas enfim, deixa isso aí pra depois. Uma hora vocês acostumam com isso aqui. Eu ainda tenho que fazer mais algumas... terminar de mexer direito com isso, então não tá 100%. Mas vamos direto pro vídeo, né? Fazer o quê? E bom, como vocês podem ver, já tá tendo uma fase aqui que tá rolando da gameplay de fundo, que é de onde é que parou, direto da quarta já de uma vez. Eu não vou ter a gravação da minha webcam, porque isso eu gravei depois que eu fiz as lives, eu acabei perdendo a gravação das lives, então eu tive que regravar algumas partes, e como eu tava com um pouco de pressa, eu decidi gravar sem webcam. Nessa fase, como o Celestial eu expliquei pra vocês no primeiro vídeo, cada fase ia ter uma mecânica diferente. A mecânica dessa daí são essas bolinhas azuis que quando vocês entram nela, vocês são direcionados para o lado que vocês apertarem e ganham mais um dash. E também tem os ventos nessa fase, que é sinceramente muito chato. E inclusive eu tinha esquecido de um negócio aqui, mas ainda bem que deu tempo de eu voltar. Que uma das mecânicas que também tem nessa fase diferenciada são esses blocos, que caso você ou suba em cima deles ou o agarre, eles conseguem se mexer com você em cima. E tem alguns em específico que você vai encontrar pelo mapa, que você consegue direcionar eles vão diretamente para um canto, mas caso você clique em algum outro botão, ele consegue se direcionar para lá. E como todo fim de fase no Celeste tem uma coisa diferenciada, aqui também vai ter. A gente reencontra com um cara que a gente conversa na segunda e na terceira fase, e a gente sobe o bondinho junto, só que o bondinho quebra e a gente acaba tendo um ataque de ansiedade. E para poder controlar esse ataque de ansiedade e passar de fase é bem simples, é só você manter a pena no meio da tela e em cima da marcação que tá suave. Bom, e saindo da quarta fase e indo direto pra quinta, a gente acaba se perdendo do cara que a gente encontrou na fase passada, e o nosso objetivo é encontrar ele. E a mecânica dessa fase em específica é as plataformas. As plataformas que se mexem, elas se mexem toda vez que você usar um dash. Não é muito difícil não de lidar, mas como eu sou meio idiota da cara, pra mim foi meio complicado. E mais pro final da fase a gente reencontra com o cara do capítulo passado, só que ele tá preso dentro de um bloco de cristal. E o nosso objetivo é simplesmente levar ele junto até chegar no final da fase, enquanto a gente é caçado por uns olhos gigantes. Pobre não tem um dia de paz não. E finalmente saindo dessa parte, a gente começa a parte do jogo que eu chamo de literalmente multitexto. Vocês vão entender o porquê. Eu preferia mostrar pra vocês como é que tava quando o amigo tava jogando. Só que como eu tava jogando só pra ter as imagens pra poder explicar, e eu tava jogando escutando música, então vai soltar as músicas que eu tava escutando de fundo. E eu não sei se vai dar algum problema com direito autoral, então eu vou ter que deixar sem. Mas eu já vou avisando que é pelo menos uns 3, 4 minutos só de multitexto, velho. Na moralzinha mesmo. E logo depois de escutar muito o texto, a gente começa a ter umas brisas muito malucas e começar a alucinar achando que tem umas penas douradas por aí. Que se a gente usar o dash nelas, a gente começa a voar, que inclusive é a mecânica dessa fase. E a gente revê a mecânica da pena para poder controlar a crise de ansiedade, só que não funciona tão bem assim como funcionou da primeira vez. E aí, a gente simplesmente é jogado pro começo do jogo. Em outro mapa, lá longe, tendo que subir a montanha inteira de novo. Mas como o entretenimento tem que continuar e eu tenho que continuar sofrendo, então eu também vou explicar como é que funciona essa fase, que não é tão complicada assim. Pelo menos não de explicar, porque pra mim foi um inferno. Que basicamente, além da mecânica das penas que te jogam pra cima, que eu mostrei antes de a gente começar a entrar nesse lugar de merda, a gente vai encontrar também uns blocos azuis que caso você dê um dash nele, eles se movem pro lado que você bateu.
É bem de boa de controlar, só que muitas das vezes você vai morrer de idiotice mesmo. Claro, se você for igual eu. Inclusive, veio na gravação aqui um negócio bem chato que aconteceu, que aí eu esqueci de gravar a parte que a gente tem a batalha final contra aquela sombra nossa que saiu do espelho. Mas pode ficar de boa que é bem fácil de simplificar. Vai ter as plataformas normal da fase, como sempre, só que aquela sombra que te seguiu no espelho vai tacar bola de fogo em você e você tem que ficar brincando de pega-pega. Toda hora você tem que encostar nela até você alcançar o nível 2. E depois que você alcançar o nível 2, é bem simples de explicar ele, porque é literalmente você normal, só que a diferença é que você tem 2 dash. Não é muito diferenciado não. E finalmente a parte final, aonde você vai ter que andar por todas as partes que você passou, só que agora em locais diferentes no nível 2. Subir na montanha inteira, por todas as fases. Ou seja, vale mais a pena eu cortar pro final do que ficar aqui, porque as mecânicas são literalmente as mesmas, não fazem diferença nenhuma. Na verdade tem um diferencial sim, que aparecem essas bolas roxas quando você tá prestes a ir de um capítulo para outro, e o bicho que apareceu no espelho, que é praticamente o reflexo, ele tá te ajudando agora pra subir na montanha. E por fim, as 30 bandeiras, a parte final de Celeste. É bem simples, seu objetivo é chegar na primeira, você começa na 30ª. A única coisa que você tem que fazer é subir montanha acima, nada mais, nada menos. E depois de muito tempo mesmo, eu finalmente consegui. Eu zerei Celeste. Isso só demorou bastante tempo e um mês procrastinando. Zerei finalmente. Zerei, meu Deus do céu, cara, que jogo difícil. Mano, toma no cu, tá caindo com o cara nível 60. Minha conta é nível 2. Nossa. Bom, embora tudo que eu falei e brinquei sobre Celeste e tal, de ser meio chato ter que voltar todas as fases, Celeste é um jogo que ele vale a pena você se jogar assim. Ele não é um jogo ruim, ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo difícil? Ele é. Eu admito, ele é difícil, mas ele não é injusto, ele realmente é complicado pela parte da gameplay dele. Mas Celeste no fim é um jogo que realmente vale muito a pena. E se você ficou desinteressado em jogar porque você viu minha gameplay, procure por gameplay de algumas outras pessoas que com certeza você vai ficar interessado, porque, né, eu tenho um jeito próprio de zoar e estragar tudo. Bom, eu espero que eu tenha gostado, né, porque demorou bastante pra fazer esse vídeo, inclusive, embora eu tenha procrastinado pra fazer, ainda assim demorou bastante nessa parte de edição, porque eu tive que procurar muita coisa, eu tive que mexer em editor de PC pra poder desistir e voltar pro celular mesmo, pra poder pelo menos editar mais rápido pra sair esse vídeo. E no fim é só isso mesmo. Muito obrigado por ter aguentado escutar minha voz até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, provavelmente. Like I had a trouble. Ain't no trouble, Rico. Damn.